Tem mais informação, conscientização. Viva sem preconceitos de coração. O autista merece mais amor e atenção. Associação de Pais Pró-Autistas de Caçador Santa Catarina. Nos encontre nas redes sociais, @Pais de Autistas de Caçador no Instagram e Facebook. Olá, estamos aqui com a Bruna Peixoto, nutricionista. Eu e a Luana viemos aqui para ter uma conversa descontraída, tirar algumas dúvidas quanto à alimentação infantil em caso de crianças com TEA. Primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite, Bruna. E a gente gostaria inicialmente de saber o seu currículo, sua formação e sua área de atuação. Legal. Então, oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Peixoto, sou nutricionista. A minha área de atuação é a materno-infantil, então começa lá da gestação, com os bebês, com as crianças. Então, sou pós-graduada em materno-infantil, nutrição materno-infantil, e tenho vários cursos aí no TEA, na seletividade, para agregar mais no conhecimento. Então, a minha área de atuação, eu atuo em Porto União, no meu consultório próprio, e atuo aqui na Liberté, em Caçador. Bacana. E se fala muito, né, quando se trata uma criança autista, sobre a seletividade alimentar. Qual que é a questão biológica do corpo que faz essa criança ter essa seletividade? O que acontece? Então, o que acontece? A seletividade, ela está muito ligada com a questão sensorial. Né? Então, porque a pessoa ela não consegue tolerar, às vezes, um cheiro, um sabor, uma textura. Então, como ela não consegue tolerar, às vezes, nem de ver esse alimento ali, imagine colocar na boca, né? Então, tá aí a relação. Então, se ela não consegue tolerar, ela não vai comer. Então, aí que vai começando a seletividade. Às vezes, começa com um alimento, às vezes, vai começando com outro. Tem algumas crianças que elas já vêm de pequeno, já, as mães relatam, nunca comeu carne, nunca comeu isso. E tem outras que não, que eles começam comendo na introdução alimentar, vão comendo e com o tempo vai tirando um, tirando outro, às vezes pela cor, às vezes pela textura e assim vai indo. E tem alguma abordagem assim bem eficaz para tratar a seletividade alimentar? Um nutricionista com uma rede de apoio ali, uma equipe multidisciplinar, como que é a abordagem para tratar, intervir? Sim, é sempre, né? O tratamento é sempre multidisciplinar, né? Porque sozinho a gente não faz nada, né? Então, o profissional sozinho não faz nada, os pais sozinhos não fazem nada, então a gente é sempre assim com um contato multidisciplinar. Então, a seletividade a gente trata muito com a questão de aproximar a criança do alimento. Então, é tolerar primeiro, é conseguir sentir o cheiro, é conseguir pegar nesse alimento. Então a gente fala da escalada do comer, né? Que tem pessoas que às vezes vão de um alimento vai passar a escalada inteira ali, então vai tolerar, vai sentir o cheiro, vai pegar, vai querer provar. E tem outros alimentos que não, que vai demorar várias vezes. E essa é a abordagem, a gente ir trabalhando para a criança conseguir tolerar esse alimento para ela conseguir provar. Essa é uma área assim que a gente teve uma dúvida, os pais frequentemente falam, né, sobre como aproximar. A gente até indica muitas vezes a terapia ocupacional, né, para a criança ir perdendo, sensibilizando essa área, né. Outra coisa assim bem que me chama a atenção é a dificuldade que alguns pais enfrentam. Eles aproximam a criança, elas veem que não gostam. E chega também sempre aquela pessoa que fala assim, deixa sem comer que vai comer. Fala um pouquinho para nós sobre o que você acha na tua visão de nutri. Sim. Então, eu vou começar falando aí da terapia ocupacional. Então, é um profissional que ajuda muito a gente, porque acontece, nós da nutrição, a gente tem ali uns objetivos, às vezes, na questão de algum grupo alimentar. Então, é a carne que tá o problema. Então, um outro... a criança não come nenhuma fruta, então que grupo que a gente vai trabalhar? E a terapeuta ocupacional, eles vão na integração ali, eles vão trabalhar mesmo, né? Vão ajudar muito, mas às vezes elas não têm muito assim, qual o objetivo da comida, né? Qual que vai seguir ali, né? Então nessa parte que a gente ajuda. Trabalham em conjunto nessa área, assim, a Nutri passa para o TO quais alimentos que vocês vão introduzindo juntas. E é sempre conversando, né? A gente vai conversando com um profissional, vai conversando com outro, às vezes ela fala, eu já fiz isso, deu certo, fiz aquilo, não deu certo. Assim a gente vai
vai conversando e dá super certo. Então, dessa questão da criança deixar sem comer, né? Deixa sem comer que vai comer, porque com fome come qualquer coisa. E na verdade não, a Mari vê muito isso, né? Então não existe isso. A criança não tá comendo, a pessoa não tá comendo porque ela não consegue, né? Porque ela não consegue tolerar, porque ela não realmente não consegue mesmo, não é uma escolha. Porque com certeza a pessoa ia escolher conseguir comer, porque para a pessoa isso é um problema muito grande, né? Às vezes para nós que estamos ali em volta, a gente acha, porque não quer comer, a gente acha que o problema também, né? Pra mim tá muito grande, mas imagine pra pessoa que ela não consegue, que toda vez que ela vai comer, aquela pressão, às vezes, né? Dependendo do lar ali. Então, claro que se ela quisesse escolher, ela ia querer comer, né? Tranquilamente. Então, não tem relação, assim, deixar sem comer e vai comer. Às vezes pode até piorar, né? Porque a relação com a comida ali já não é fácil. Aí tem mais uma experiência dessa. Às vezes, vou deixar sem comer, vou oferecer qualquer coisa ali e vamos ver o que vai dar. Às vezes a criança vomita, ela passa mal, e daí? Mais uma experiência negativa, né? Que vai estar somando mais ainda na seletividade, né? Então não funciona mesmo, não tem jeito, né? Tem que haver então uma abordagem, né, bem correta, bem específica para cada criança, né? E também, assim, meu filho, por exemplo, tem seletividade, o filho da Luana, o Heitor, não tem seletividade. Ambos autistas, né? Então, todos são diferentes, todos têm... É uma questão que eu acho interessante, que eu já vi, mas eu queria saber de você, como nutre, as crianças que você já atendeu, o que você notou. Existe alguma média, assim, grande parte das crianças autistas ou os seus pacientes gostam de tal textura, uma crocância, ou pastoso, ou líquido, ou um determinado alimento, tem um padrão ali? Que dos teus pacientes que você atendeu, assim, existe um certo gosto, uma afinidade que eles têm com algo? Então, assim, na minha vivência, né, eu vejo muito a preferência pela cor clara, né? Então a cor clara tem muita, então macarrão, às vezes batata frita também, mas acho que o macarrão chega a ser o campeão ali, o macarrão sem molho, sem nada junto ali, chega a ser o campeão, assim. E isso vem muito pela questão que um macarrão, ele não muda o sabor, né? Todo dia que você for fazer vai estar igual. Agora eu vou fazer um legume, cada dia vai estar diferente, né? Então tá sempre igualzinho ali. E a cor clara eles gostam bastante, assim. Eu acho que tem muita associação, assim. Agora uma cor verde, difícil. Geralmente muito difícil mesmo. Eles aceitar. Então o macarrão é um campeão aí. Batata frita, às vezes eles gostam também. Em várias coisas claras também, né? Bolacha Maria, o pão, frango, pão. Então tem várias coisas ali. E se for ver, é um básico, né? Que eles vão também, que a gente pensa nas crianças que a gente já conheceu, que tem bastante disso mesmo. Da cor clara. E às vezes a gente começa no objetivo alguma coisa clara também. Então, vamos incluir alguma coisa, vamos lá já o claro. Você falou da textura também. Às vezes também tem essa preferência no crocante. Às vezes tem também. Também é uma ideia. Fazer outros alimentos ali também que fique crocante. Então, uma ideia bem, bem interessante. Respeitar essa cor, assim, da preferência para começar a ajudar ali a variar mais, né? Porque quanto mais variar que consiga variar mais, nossa, bem mais fácil de incluir outras coisas, né? É trabalhar com a motivação da criança, né? Como sempre dizem, né? Sim. Então, a gente tem dois extremos. Tem as crianças que têm a seletividade mais acentuada e temos aquelas crianças que têm compulsividade. No caso, quando, por exemplo, o meu filho ele faz uso do risperidona. E o risperidona a gente sabe que traz consigo a compulsão alimentar, em vários casos, né? Gostaria de saber de você um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece? Não é só também na criança que não tem seletividade. Às vezes a criança tem seletividade, mas ela tem uma compulsão por um outro alimento que ela consiga comer. O pouco que ela come demais, basicamente. Sim, né? O que acontece? A gente tem a questão dos medicamentos, que influenciam muito. Então, tem medicamento que acaba alterando ali essa parte da fome, da saciedade, então sente mais fome mesmo.
Tem a questão também de alguns medicamentos que acabam influenciando muito na saúde intestinal. Então, a gente sabe também que é muito comum ter algumas alterações gastrointestinais, né? Então, isso pode influenciar também. E também temos a questão das telas, né? Então, muitas pessoas comem com a tela junto. Então, tá com o celular, tá assistindo uma TV. Isso é muito comum, né? Muito comum, até para ajudar a comer. Então, às vezes não come nada, vamos dar a tela para ajudar. E tudo bem, assim, né? Claro que no mundo ideal a gente faria sem, mas os pais acabam recorrendo a isso porque precisa, né? A gente sabe que no mundo ideal a gente não colocaria. E essa questão da tela influencia muito também, porque às vezes tá ali na tela concentrado e comendo, não tá percebendo quanto tá comendo, né? Então influencia muito. Então é um cuidado ali com a gente observar, assim, será que não tá comendo muito porque tá com a tela? Será que a gente não consegue fazer um combinado, às vezes colocar só uma música, não colocar a tela, né, os dois estímulos ali, o visual, mas a questão do ruído também junto, né? Então, às vezes, se a gente tira um dos estímulos, já ajuda que fique consiga, né, perceber mais os sinais de saciedade, porque isso negligencia muito. Pode ver a gente, se a gente pegar o celular ali e ficar respondendo e comendo, a gente come e a gente nem viu quanto que foi, né? Então, isso influencia muito. Um meio termo aí, né? Se a gente vê o que a gente consegue trabalhar. Isso percebe muito lá que quando ele foge da rotina, né? Por exemplo, o período de férias é uma coisa que acontece sempre comigo. Ele sai da rotina, aumenta procura muito comida, sabe? Nas férias passadas a gente comentou numa das consultas que ele tinha aumentado isso, voltou para a rotina, deu uma estabilizada, assim. Talvez seja mesmo por conta dessa necessidade de estar buscando algo sempre. Mas se você for perceber, até a gente é assim, né? Quando a gente tá em casa, é final de semana, a gente não fica procurando fazer uma receitinha, fazer alguma coisa, ou acabou de almoçar e já pensar o que a gente vai fazer de sobremesa. É normal, assim, todo mundo faz isso, né? De ficar pensando mais na comida quando muda um pouco a rotina, né? Certo. Tem uma questão bem interessante que a gente vê com os pais que nós conhecemos, que é a questão da suplementação. Muitas vezes os pais ali naquele desespero, a criança não tem uma boa aceitação com os alimentos, come pouco, eles querem suplementar. Quando é necessário suplementar? E antes da suplementação, eu acredito que primeiro vai a intervenção de nutri, terapia ocupacional, e aí se pensa em suplementação ou não é assim. Como que funciona? Então, assim, se a gente for olhar, a gente tem duas recomendações quando é bebê, isso na população geral, que tem a suplementação de ferro e tem a suplementação de vitamina D. Então, às vezes, começa com essa suplementação porque é um geral, todo mundo vai tomar, né? Hoje em dia, quem tem os bebês menorzinhos sabe, tem os maiores, daí não passou por isso. Então, o que acontece? Na minha prática clínica, eu gosto muito de solicitar os exames. Porque a gente solicitando o exame, a gente consegue ver, né? Então, como que tá lá o hemograma? Tá tudo bem? Tem anemia? Não? Como que tá lá o colesterol? Como é que tá a vitamina D? Então, a gente dosa pra gente descobrir como que tá no corpo mesmo, né? Mas também tem uma questão que tem algumas pessoas que têm uma resistência de fazer exames, né? Então, às vezes, a gente trabalha um pouquinho no escuro também, porque não é todo mundo que a gente consegue fazer o exame, né? Então, se a gente fica no escuro também, na minha prática clínica, eu gosto muito de passar uma atividade lá que o pai vai anotando lá. O que comeu de manhã, o que comeu de meio-dia, o que comeu de tarde, o que comeu de noite, naquele dia todo. E eu jogo num sistema que eu tenho pra gente ver lá, tá comendo muito ferro, tá comendo pouco cálcio. Então, a gente, até de proteína, de carboidrato, a gente consegue dosar um pouco ali e ver se tá precisando suplementar ou não. Mas suplementar assim, sozinho, é muito perigoso. Porque às vezes na nossa percepção, a gente pensa, tá comendo pouco, mas será que o pouco não tá comendo muita carne lá? E daí você vai lá e suplementa com polivitamínico. Então, poli é quando tem várias vitaminas e minerais ali, e você dá aquele polivitamínico, mas às vezes aquele polivitamínico já tem bastante ferro, né? Então, tem necessidade de oferecer tanto. Então,
Eu não gosto muito dessa ideia de fazer a suplementação sozinho. Acho que sempre tem que perguntar com um profissional. Então, vai no nutricionista, pergunta pro pediatra, sabe? Eu acho que é sempre interessante. E também tem a questão das medicações, né? Então, isso também influencia. Tem medicação que vai influenciar ali na absorção de alguma vitamina ou mineral. Então, não é recomendado mesmo dar assim livre, né? Tem que sempre estar com um profissional ajudando ali. Há uma possibilidade de a criança que inicia, assim, por mais que esteja com a suplementação assistida, ela, por essa questão da seletividade alimentar, ela preferir só a suplementação e deixar os outros alimentos? Acontece, no caso com você, assim, já aconteceu? Então, na minha prática clínica não vejo muito isso, mas o nosso corpo ele tem uma tendência de procurar nos alimentos o que falta. Então, o corpo está precisando de ferro, ele vai procurando mais uma carne, está precisando de cálcio, vou procurando um pouquinho mais de leite. Tem essa tendência. Então, se você está dando muito suplemento ali, às vezes acontece mesmo isso, de não ficar procurando nos alimentos, essas vitaminas que estão faltando. Isso pode acontecer, sim. Pode acontecer. E pensando em seletividade alimentar, se fala muito sobre questões respiratórias, imunidade, o sono, que a alimentação influencia em tudo, né? E é muito difícil para uma criança autista, né, ter essas outras questões de saúde controladas, né, respiração, imunidade e sono, se a criança não se alimenta bem, né, da maneira adequada, e é muito difícil intervir, né. Acontece muito de chegarem no consultório mais reclamando dessa questão de sono, de imunidade, essas questões são recorrentes? Com certeza, muito, muito mesmo. A questão do sono é um problema muito grande, né, então um problema muito grande. Tem algumas crianças que chegam pra mim que elas não têm rotina nenhuma. E daí eu falo assim, e a rotina, né? Como que a gente vai seguir ali? Aí eu falo assim, o que a psicóloga falou? Daí elas falam assim, a psicóloga falou que tem. Daí eu falei, então você tem que conversar com ela de novo, porque a relação ali com a comida, né? Se você não tem uma rotina de comer, às vezes dá 11 horas, a criança vai querer comer, ela vai querer dormir? Tem isso, né? Então, assim, às vezes não tem uma rotina, chega lá, às vezes, bem de noite e vai comer alguma coisa muito pesada. Até conseguir metabolizar isso, para daí começar a dormir, então influencia muito. E a questão do sono, ela fica mais agitada por essa demora que o organismo tem de absorver os alimentos, então? Pode sim, então sabe quando a gente de noite assim vai e come um feijão e a gente fala assim, ai, pesou? Pode sim, né? Pode influenciar sim. E você falou também da questão respiratória, né? E da imunidade. Então, o que acontece? A imunidade, ela tá muito ligada com o trato gastrointestinal. E como a gente sabe, tem vários problemas ali que podem ter. Então, tem muita constipação, às vezes tem a questão de ter muitos episódios de diarreia, que é um problema gastrointestinal. Isso muda muito a imunidade, né? Então, uma pessoa que está tendo alguns episódios de diarreia, isso leva muita coisa ali do intestino, né? Isso vai levando muito e isso acaba muito com a imunidade, né? Influencia tudo, tá tudo ligado, né? Tá tudo interligado. Sim. A importância, né, também da rotina, né, na vida deles. A gente acha às vezes é só na parte comportamental, mas ela ajuda na alimentação, ajuda no sono, ajuda em tudo, né? Sim. Uma outra questão que eu vi essa semana foi sobre camuflar os alimentos. Camuflar os alimentos. Até gerou uma polêmica ali porque a mãe camuflava e fazia mamadeira com todos os nutrientes que aquela criança precisava e ela tomava essa mamadeira. Aí surgiu um ponto de interrogação lá se quando ela entender que ela tá comendo alimentos camuflados que ela não gosta, isso não vai piorar a seletividade alimentar dela no futuro. O que você acha sobre isso? Então, eu acho... eu realmente não gosto disso. Não que eu diga que é errado, mas eu, na minha prática, não gosto disso, porque eu acho que toda pessoa merece respeito. E quando você está fazendo isso, será que você está respeitando os limites? Né? Talvez não.
né? Você está respeitando os limites, você está querendo enganar. Você está querendo enganar, na verdade, né? Você está querendo mascarar ali uma coisa que realmente não tá certo isso, né? Se fosse com a gente ia gostar que alguém te falasse que uma coisa é isso e é outra. Não vai gostar, então por que a gente vai fazer isso com o próximo? Não tem, né? Eu não gosto disso. Realmente não gosto muito dessa ideia. Assim, às vezes a gente pode usar, vou fazer essa mamadeira e vou colocar alguma coisa. Chama a criança junto, você já tá tomando esse leite aqui que tem isso e aquilo. Explica pra ela, às vezes já é um caminho para um dia ela começar a comer, né? Eu acho que merece sim que a gente explique, que a gente conte, porque merece esse respeito, né? Acho que com tudo assim, né? A gente não precisa ficar enganando, né? Ninguém merece ficar sendo enganado, né? A verdade é a realidade, a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Eu acredito isso. Uma abordagem, assim, para que a gente não tenha que camuflar nesses casos. Porque eu já vi alguns casos de a criança realmente não comer nada e pouco que ela come, ela tá parando de comer. Aí a gente tem que fazer todo aquele trabalho novamente com a TO, com a Nutri, tudo. Sim, não existe caminho fácil, né? Eu queria que fosse assim, né? A Mari também, né? Que fosse fácil. Inclui aqui, inclui ali, vai. Mas não existe caminho fácil. Infelizmente não existe. É claro que com um profissional melhora muito, né? Mas não existe fácil, né? A gente queria muito que existisse, mas não existe, sim, esse caminho fácil. Até você falou, assim, dessa questão de incluir ali, lembrei de uma técnica que é usado muito, assim, de pegar um alimento e colocar um pouquinho de um outro alimento parecido no prato. Mas isso não é na função de enganar, é na função de aproximar o alimento de uma forma tranquila. Então, uma quantidade pequenininha, é combinado, é contado, é falado, às vezes já antecipado, né? Então, antes de acontecer, já contar também, hoje a gente vai, né, tem o teu macarrão aqui, hoje a gente vai colocar um pedacinho lá de carne, um pouquinho de frango. Já combinar, falar, eu sou mais dessa ideia aí, de a gente combinar, de tudo ser muito pensado, não na ideia de tentar tapear, assim, o problema, né? Porque uma hora vai dar alguma coisa nisso, né? Uma hora vai ser capaz até de perder esse alimento que nem se falou ali, do leite misturado, capaz de quando descobrir que tá tudo isso, capaz de você perder isso, né? Porque a confiança foi quebrada, né? Então, Bruna, a gente agradece, né, pela tua disponibilidade de tempo, de conversar aqui com a gente, né, tentando tirar as dúvidas mais simples, né, que mais acontecem nas famílias, mas cada autista é diferente, né, tem que ter uma abordagem diferente. Para isso você está aqui também, né, oferecendo o seu serviço. A Luana vai encerrar, falar sobre o vídeo que vai ser postado, os links de acesso para ter contato contigo. Então, a gente vai deixar aqui na descrição os links da clínica que a doutora atende, do perfil profissional dela. Dúvidas, gente, perguntas, deixem nos comentários pra gente, que vai ser respondido as perguntas, as dúvidas de vocês. Procurem a gente, que a gente faz uma possível nova live com a doutora, né? Obrigada pela disponibilidade, obrigada por vir aqui tirar as nossas dúvidas e de muitos pais aqui de Caçador. E fica um espaço. Então, muito obrigada, meninas. Estou muito feliz pelo convite, gostei bastante. E gostei bastante de conversar com vocês aqui. Então, se alguém tem uma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder para vocês. E muito obrigada, meninas. Estamos aqui, então, Bruna, com o certificado de agradecimento. Muito obrigada. Você disponibilizou seu tempo, né, de forma voluntária para nós, para vir aqui tirar as nossas dúvidas. Esse vídeo vai ir na casa de muitas famílias, pais e mães vão ouvir, vão tentar uma consulta contigo, ou vão conversar com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo. Então, muitas crianças aí serão beneficiadas, né? Esperamos que a região também veja esse vídeo, né? Os seus pacientes que você já tem de fora. E a gente agradece muito por essa oportunidade que você nos deu de nos aceitou de primeira, né, o nosso convite, a gente fica feliz e é muito gratificante para nós saber que você está disponível
para nos ajudar. Legal, muito obrigada, fiquei muito honrada, muito obrigada, gostei bastante. Então, muito obrigada a toda a associação, né, hoje representada pelas meninas, mas muito obrigada, então, a todos, gostei bastante e gostei muito de participar, de conversar com vocês. Fotinho no consultório teu, lá de Porto União, do teu consultório próprio, vai ter que estar na entrada já. Sim, vou colocar lá, com certeza, com certeza, vale sim, né, vale sim, muito obrigada. Muito obrigada, Bruno, obrigada, Lu, e obrigada a todos que nos assistem.